Os bancários reunidos em assembleia na quinta-feira decidiram entrar em greve a partir do próximo dia 19. Eles querem reajuste salarial e protestam contra o PL da terceirização. A assembleia foi realizada na sede do Sindicato dos Bancários em Porto Velho. Participaram bancários dos bancos oficiais, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco da Amazônia e também dos bancos privados. O presidente do sindicato, José Pinheiro, fez um relato da situação da categoria em todo o estado. Após percorrer os principais municípios, constatou que a insatisfação é geral. Os bancários reclamam dos baixos salários, da falta de pessoal, o que resulta na falta de qualidade no atendimento e nas longas filas, e principalmente do assédio moral. Segundo os diretores do sindicato, os bancos praticamente obrigam os funcionários a atingirem metas abusivas na venda de produtos e serviços. Esta bancária, com mais de 30 anos de serviço, relata casos de perseguição e assédio moral no Banco do Brasil em Porto Velho. Ela diz que já denunciou um gerente pela prática de abuso. O clima de insatisfação se deu após os bancos afrontarem os bancários. Além de oferecer 6,1% de aumento, menos que a inflação, enquanto os bancários exigem 11,93%. Os bancos negam o aumento real dos salários, dos pisos, aumento da participação nos lucros e resultados e todas as verbas salariais. Os bancos também não atendem às demandas propostas sobre emprego, saúde e condições de trabalho, segurança e igualdade de oportunidades. Os bancários também estão revoltados porque os bancos formam o setor que mais lucra no Brasil. Somente os 6 maiores bancos, que são o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, Santander e HSBC, tiveram lucro líquido de quase 30 bilhões de reais no primeiro semestre desse ano, alcançando a maior rentabilidade do sistema financeiro mundial. Esse resultado se deve principalmente ao aumento da produtividade dos bancários. Depois de um breve debate, a proposta de greve foi colocada em votação e foi aprovada quase que por unanimidade. Com essa decisão, os bancários entram em greve a partir do dia 19 deste mês. A gente tem andado dentro das agências, conversado com os trabalhadores, todos indignados com esse descaso dos bancos, que lucraram mais de 30 bilhões de reais só nesses primeiros 6 meses, e vem com uma proposta para os funcionários, que são os grandes geradores desses lucros, de apenas 6%, o que não repõe nem a inflação do período. E qual que é a expectativa, qual que é a meta com essa greve? Olha, a meta é a gente conseguir aumento real de salário, mais contratações, conseguir o piso do DIEESE, que é de 2.860 para a categoria, conseguir mais abertura de agências para que possa atender a sociedade com dignidade. Hoje nós vemos agências abarrotadas de clientes porque os bancos não querem investir em funcionários, em empregados, para dar um atendimento digno na sociedade. Mais de 2.000 bancários aderiram à greve da categoria em todo o estado de Rondônia. Os bancários reivindicam, entre outros itens, reajuste salarial, o fim do assédio moral e das pressões, mais segurança e melhoria no atendimento aos clientes. Conforme decisão da Assembleia da semana passada, os bancários cruzaram os braços na quinta-feira, dia 19. A greve é nacional e em Rondônia atingiu todo o estado. Das 135 agências espalhadas pelo estado, 82 foram fechadas no primeiro dia de greve, o que representa aproximadamente 60% das unidades. Em Porto Velho, apenas o Banco da Amazônia funcionou no primeiro dia de greve, ainda assim de forma precária, pois alguns funcionários aderiram à paralisação. Mas no segundo dia de greve, o Basa também fechou. Nos demais bancos, os clientes voltavam da porta. Algumas operações, como saques, depósitos e pagamentos de contas, ainda podiam ser feitas nos terminais de autoatendimento.
mas até esses terminais poderão passar a funcionar de forma precária. A expectativa do Sindicato dos Bancários é que o número de agências fechadas aumente no decorrer da greve. Segundo o sindicato, muitos funcionários ainda estavam fechando números de alguns programas internos no primeiro dia de greve. Outros bancários que ainda tinham alguma dúvida ou receio sobre a paralisação vão ser encorajados pelos que já aderiram à paralisação. Os bancários protestam contra a postura intransigente dos bancos após 4 rodadas de negociação com o Comando Nacional de Greve. Os bancos apresentaram como proposta um reajuste de apenas 6,1%, índice abaixo até mesmo da projeção da inflação no período, que está estimado em 6,4% ou 6,5%. Além disso, os bancos se negam a atender todas as demais reivindicações, como melhores condições de trabalho, piso salarial do DIEESE, participação nos lucros e resultados, segurança, emprego, mais contratações, fim do assédio moral, fim das metas abusivas e melhores condições para o atendimento ao público. Desde quando a greve foi anunciada, o sindicato denunciou que os bancos se recusam a atender às reivindicações, mas é o setor que mais lucra no país. Os maiores bancos, entre eles o Banco do Brasil, o Bradesco, Itaú, a Caixa Econômica, Santander e HSBC, tiveram lucro líquido de quase 30 bilhões de reais no primeiro semestre deste ano. Para a direção do Sindicato dos Bancários, o início da greve foi marcado pelo sucesso da mobilização e pela indignação da categoria, com a falta de uma nova proposta por parte dos bancos. Nós entramos com uma greve forte, um índice superior ao ano passado em aproximadamente 20%. Nós, o ano passado, primeiro dia de greve, tinha 60 agências fechadas. Ontem nós contabilizamos 82 agências fechadas no estado. A tendência hoje é que esse número aumente bastante, né? E a greve é dessa forma mesmo, a gente cresce, vai crescendo com a greve, mas nós já saiu com a greve forte, que mostra a revolta da categoria com essa proposta dos banqueiros. Como é que tem sido a reação dos clientes, do público? Nós divulgamos bastante, os clientes entendem a posição dos bancários, é lógico que isso traz um transtorno para os clientes, mas eles estão entendendo até o momento, né, sabendo que a gente está reivindicando melhorias tanto para a categoria, mas melhorias também para os clientes na questão do atendimento, de mais agências, de mais empregados, então assim, acaba entendendo a gente. Há perspectiva de negociação nos próximos dias? Não tem nenhuma reunião marcada até agora. Não houve nada, apesar da greve forte no país inteiro. Nós fechamos em todo o Brasil 6.145 agências fechadas ontem, né, um número fortíssimo também. Mas os banqueiros até agora não procurou a direção do sindicato para nenhuma mesa de negociação. A greve dos bancários completou uma semana na quinta-feira com registro de crescimento nas adesões. Agora já são mais de 100 pontos de atendimento bancário fechados em Rondônia. Depois de completar uma semana, a greve dos bancários ganhou força e adesão. O avanço na greve se deve ao silêncio dos bancos, que até agora não se manifestaram no sentido de propor uma nova rodada de negociação com o Comando Nacional dos Bancários. A categoria reivindica aumento real de salário, valorização do piso, mais contratações e fim da rotatividade, melhores condições de trabalho, mais segurança e igualdade de oportunidades. O Comando Nacional, coordenado pela Contraficute, se reuniu nesta semana em São Paulo para fazer um balanço da primeira semana de paralisação. Em Rondônia, o número de agências fechadas também aumentou. A segunda semana de greve começou com 104 pontos fechados, um percentual considerável se for comparado ao primeiro dia de greve,
que teve 84 unidades no estado fechadas. A greve nacional foi deflagrada no dia 19, depois que os bancários rejeitaram em assembleia a proposta apresentada pelos bancos. Os banqueiros oferecem aumento de 6,1% e negam as demais reivindicações econômicas e sociais. A greve dos bancários tem o apoio da CUT. Diariamente, a diretoria da central acompanha os dirigentes do Sindicato dos Bancários nas manifestações que ocorrem em todas as agências. O presidente da CUT, Itamar Ferreira, criticou a postura dos bancos. Os bancos dão clara demonstração de que não se importam com os funcionários, não se importam com os seus clientes e não se importam com a sociedade. Porque em que pese a economia ter desacelerado um pouco e está se recuperando, os bancos tiveram esse primeiro semestre um lucro superior aos anos anteriores. Então, assim, com crise ou sem crise, os bancos estão sempre lucrando. Então, do ponto de vista financeiro, das condições de oferecer uma proposta melhor para os bancários, não há qualquer justificativa. Então, os bancos precisariam aumentar o número de funcionários para diminuir as filas, investir em segurança, porque só o ano passado 30 pessoas foram assassinadas envolvendo assalto, sendo 21 clientes, investir no funcionário para diminuir as doenças ocupacionais, o estresse do trabalho, enfim, uma série de situações. E todos os anos os bancos, de forma intransigente, se recusam a apresentar uma proposta. É inaceitável que os bancos tenham feito uma proposta de 6,1%, sendo que o Correio, que é uma empresa que não tem um lucro ínfimo em relação, um resultado positivo ínfimo em relação aos bancos, ofereceu 8% para os seus empregados, além de outros benefícios. Então, a greve continua, ela é justa, é necessária, nós sabemos que causa transtorno para os clientes, prejudica a sociedade, mas, infelizmente, todos os anos os bancários não têm outra alternativa que não seja a greve. Em Porto Velho, as concentrações da greve ocorrem na Praça do Palácio do Governo, onde o Sindicato dos Bancários montou uma estrutura com tendas. Geralmente, as mobilizações diárias começam com um café da manhã. O presidente do Sindicato dos Bancários, José Pinheiro, disse que já esperava um aumento das adesões à greve e o fechamento de mais agências. Um exemplo é o Banco da Amazônia, que funcionou no primeiro dia de greve, mas os funcionários aderiram à paralisação a partir do segundo dia. Ele considera que a união dos bancários vai fazer a diferença nas negociações, que podem ocorrer a partir deste fim de semana. Nós tivemos uma greve forte, fortalecendo todos os dias, né? Todo dia tinha uma ou duas agências. Estamos hoje com 102 agências fechadas no estado, um índice superior a 20% em igual período do ano passado, o que prova, né, a revolta da categoria com os banqueiros que até agora, no silêncio, não chamam os bancários para negociarem. Com isso, a greve está aí prejudicando, inclusive, a população e a culpa toda é dos bancos, né, que não abrem um processo negocial para apresentar novas propostas para a categoria. Qual que é a expectativa para a próxima semana? Nós estamos na expectativa que os banqueiros, né, chamem a gente para negociar no final de semana, mas depende tudo dos banqueiros, porque a bola está com eles. Para negociar, nós temos que eles passem a procurar o Comando Nacional dos Bancários para que nós sentamos em mesa e negociamos aí a proposta vinda. A proposta que eles apresentaram nós rejeitamos e até agora não tem uma nova contraproposta para a categoria.
A greve dos bancários completou 2 semanas sem uma solução. Com o funcionamento apenas dos caixas eletrônicos, muitos serviços ficaram prejudicados. Mas o Sindicato dos Bancários está firme na luta e mostra que a culpa pelos transtornos é dos bancos. O presidente do Sindicato dos Bancários fez um resumo e uma avaliação da greve nesta semana. Esta foi mais uma semana em que só os terminais de autoatendimento funcionaram. Os bancários mantiveram o acampamento na Praça do Palácio do Governo e protestos com piquetes em frente às agências. Esta agência bancária foi inaugurada há uma semana, mas nem chegou a funcionar. Enquanto os bancos se recusam a negociar o atendimento das reivindicações dos bancários, a população continua sendo prejudicada pelo descaso do setor que mais lucra no país. Além de reajuste salarial, os bancários reivindicam mais contratações e a melhoria no atendimento com o fim da espera em longas filas. A categoria está disposta a manter a paralisação por quanto tempo for necessário. Nós estamos hoje no 16º dia de greve, uma greve forte em todo o estado. Em Rondônia nós estamos quase todos os municípios em greve, com mais de 90% da categoria de braços cruzados. Nacionalmente, fechamos ontem 11.406 agências. Está sendo a maior greve dos últimos 20 anos. Até agora não tem nenhuma sinalização por parte dos banqueiros. Aguardamos essa negociação. No entanto, o pessoal do Afenaban, que são os banqueiros, não procuraram o movimento sindical até o momento. Desse jeito, a categoria vai continuar em greve, aguardando uma proposta que venha aí contemplar a pauta de reivindicação da categoria. Continuar em greve por tempo indeterminado, porque os bancos lucram, a cada ano bate recorde de lucro, portanto, chegou a vez da contrapartida social e da valorização dos seus empregados. Vamos começar o programa de hoje com um panorama sobre a greve dos bancários. O presidente do Sindicato dos Bancários, José Pinheiro, explica como ficou a situação nesta semana. Nós tivemos uma semana com a greve novamente forte em todo o país. Na quarta-feira, a FENABAN, que é a Federação Nacional dos Bancos, convocou a gente para uma nova rodada de negociação. Tivemos uma negociação dura, difícil, na quarta e na quinta-feira. Ontem as negociações, aliás, hoje acabou às 4 da manhã, onde teve avanço na proposta. Nós partimos de uma proposta inicial de 6,1%. Fechamos essa campanha com 8% de reajuste em todas as verbas e 8,5% no piso da categoria. Temos avanços também na participação do lucro e resultado, onde na parcela fixa tivemos reajuste de 10% e no lucro líquido tivemos um percentual de 2,2%, quando antes era 2% do lucro líquido distribuído para seus funcionários. Os dias em greve também foi um avanço, quebramos a intransigência dos banqueiros, porque eles queriam que a gente compensasse todos os dias que nós ficamos em greve em 180 dias, isso daria 2 horas por dia até 180 dias. Conseguimos reverter essa situação e os bancários vão compensar apenas, no máximo, 1 hora por dia até 15 de dezembro. As horas não compensadas a partir daí serão anistiadas pelos bancos, e os bancários saíram vitoriosos nesta campanha, porque há uma intransigência muito grande com os banqueiros, mas conseguimos aí
nessa queda de braço, sair vitoriosos com mais essa grande campanha que fizemos com a categoria bancária. Portanto, todos os bancários estão de parabéns pela luta, porque não é fácil lutar com gigantes como são os bancos e conquistar o índice com ganho real, com mais contratações, como no Banco do Brasil. O banco vai contratar 3 mil empregados. Tivemos nas questões específicas de Banco do Brasil e Caixa avanços significativos. Hoje ainda estamos negociando com o Banco da Amazônia, não saiu ainda a proposta, esperamos que até amanhã saia a proposta desse banco e aí nós vamos apreciar com o pessoal do Banco da Amazônia na segunda-feira, mas no entanto os bancários todos aprovaram em Assembleia o retorno segunda-feira e a partir de segunda-feira a categoria volta ao trabalho normal em todo o país. Aqui em Rondônia, aprovado por unanimidade a proposta. Outras bases ainda estão fazendo as suas assembleias. Até segunda vão realizar a assembleia em todo o país. E aí nós vamos ver onde foi aprovado, onde foi rejeitado. Mas a orientação do Comando Nacional é que seja aprovado em todo o país.